Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir. Sejam conosco quando agora o Senhor nos fala por sua palavra. Vamos mais uma vez orar, queridos. Ó Deus Todo-Poderoso, tua graça, teu favor imerecido, teu amor, teu cuidado para conosco, tua presença constante é tudo o que nós precisamos. Tua graça é o que nos basta. Deus querido, neste momento em que vamos ler e meditar na tua palavra, vem sobre nós com o teu Espírito e através do teu Espírito conduze o ouvir, bem como o proclamar da tua palavra. E que essa palavra, Senhor, possa fortalecer nossa fé e que nós possamos ser dela praticantes e testemunhas fiéis em nossas vidas. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Eu convido a igreja para que acompanhe a leitura que está no Evangelho de João, capítulo 11. E nós vamos ler dos versículos 19 em diante. João, Evangelho segundo João, capítulo 11, os versículos 19 em diante até o 46. Antes de iniciar a leitura, permita-me só fazer uma introdução que nos ajudará a compreender o que nós vamos ler, contextualizando o texto que nós vamos ler. Jesus tinha 3 amigos muito especiais. Marta, Maria e Lázaro eram 3 irmãos que moravam numa aldeia chamada Betânia. Lázaro ficou doente. Jesus foi chamado para atendê-lo, curá-lo. Algumas questões impediram Jesus de chegar a tempo em Betânia. Quando Jesus chegou, Lázaro já havia morrido, já estava sepultado. E Jesus vai encontrar uma cidade em prantos, uma cidade que chora a morte de alguém que era muito amado. A partir daí nós vamos ler agora. Versículo 19. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela,
Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, a irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Estimada igreja, irmão, irmã em Cristo, Jesus chorou, diz o versículo 35. Possivelmente, se não o menor, um dos menores versículos da Escritura. Jesus chorou. É uma palavra intrigante. Digo que é intrigante, pois se Jesus tem todo o poder no céu e na terra, por que iria chorar? Atitude que nós consideramos fraqueza, o choro. Há até aqueles que aprenderam ao longo da sua vida que chorar não é coisa de homem, que chorar é algo vergonhoso. Mas o Todo-Poderoso, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, o Senhor sobre tudo e sobre todos, chora na pequena aldeia de Betânia. Ele conhecia o seu poder. Ele sabia que iria ressuscitar a Lázaro. Por que então ele chora? Jesus chora
porque tem compaixão, misericórdia e empatia com as pessoas. Talvez isso pareça pouco ou pequeno para você, mas Jesus chora ali, mesmo conhecendo todo o seu poder, mesmo sabendo que logo ressuscitaria Lázaro, ele chora porque ele tem compaixão, misericórdia e é empático com a dor das pessoas. Ele chega numa cidade que está em prantos, a cidade está chorando, as pessoas estão tristes. Não é só Marta e Maria, as irmãs do morto, é todo um povo que está triste com aquela morte, com aquela despedida. Jesus não consegue permanecer frio ou distante diante daquela situação de sofrimento. Ele chora junto com aquelas pessoas. Eu considero isso algo muito importante. Todas as pessoas que já tiveram que sepultar um ente querido, todas as pessoas que já estiveram ao lado de um caixão velando alguém que amava, certamente sentiram um grande conforto quando alguém veio, a abraçou, chorou junto. Cada vez que você chora, Jesus chora com você. Ele sente a sua dor. Ele conhece a sua dor. Ele tem empatia com a sua dor. Você não chora sozinho. Você não sofre sozinho. Jesus chora e sofre com você, como alguém que divide o fardo, como alguém que divide a carga, como alguém que se solidariza, está do seu lado e sente a mesma dor que você. Isso é muito profundo. Nós temos em Jesus o Deus solidário. Quantas vezes nós choramos e as pessoas não entendem? Quantas vezes nós sofremos e as pessoas não compreendem e muitas vezes até nos julgam? Nós temos em Jesus o Deus solidário, que porque tem compaixão e é misericordioso, sofre conosco, chora conosco. Jesus chegou em Betânia, a cidade estava em prantos, ele não pôde ficar indiferente, ele sentou ao lado daquele povo sofredor, e sofreu com eles, e chorou com eles. Por que Jesus chorou? Sendo Ele o Deus Todo-Poderoso, sendo Ele o Filho de Deus, o Salvador do mundo, que sabia que ressuscitaria Lázaro, por que Jesus chorou? Porque Ele sabe que a morte é fruto do pecado. Em Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo escreveu: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A morte não deveria existir. Sabia disso? Nós pensamos na morte como algo natural. De fato, ela faz parte da natureza humana, ela está aí. Mas nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para ser eternos. Quando Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher e os colocou no jardim do Éden,
eles deveriam ser eternos. A morte entrou como resultado do pecado, porque aquele homem e aquela mulher desobedeceram a Deus, comeram do fruto da árvore proibida, e Deus já havia dito a eles: vocês não devem comer do fruto desta árvore, porque assim que comerem, vocês morrerão. A desobediência do homem e da mulher, a desobediência do ser humano, fez com que a morte entrasse na história. Repito, nós não deveríamos morrer. Deus criou o ser humano para ser eterno. A morte é consequência do pecado. Quando Jesus chega em Betânia e vê aquela cidade chorando, e pensa no seu amigo Lázaro que está sepultado, Jesus chora porque ele lamenta, ele pensa: não precisava ter sido assim, não era para ter sido assim. Eu criei o Lázaro e todas as pessoas para serem eternos, para viverem para sempre. Deus nunca se conformou com a morte. Deus nunca aceitou a realidade da morte. Ele não nos fez para morrer. Por isso a morte machuca tanto. Talvez a morte seja a pior de todas as dores. O luto, a pior de todas as dores. Sentar-se ao lado do caixão de quem nós amamos, isso dói. Ver o caixão de quem nós amamos baixar a sepultura, isso machuca. A morte não deveria existir, e por isso ela machuca também Jesus. Ele pensa: não era para ter sido assim. Ninguém deveria morrer. Fomos criados para a eternidade. O pecado fez a morte entrar na história. E ela é cruel. Ela leva gente idosa, que já viveu muito tempo, ela leva gente jovem, ela leva pessoas doentes, que talvez até já esperavam por ela, mas ela leva também gente saudável. A morte pode chegar para qualquer um de nós a qualquer momento, e ela sempre trará dor, porque não era para ser assim. Mas então, esse Jesus que chora porque tem compaixão, porque se solidariza com quem está sofrendo, e chora porque pensa: não era para ser assim, a morte é consequência do pecado. Esse Jesus então se ergue e mostra a que veio. Ele diz para Marta: teu irmão há de ressurgir. Ele diz para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Acredita nisso? Pergunta Jesus. Então ela responde: sim, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus. E então Jesus pede que o levem para onde Lázaro está sepultado. Uma gruta, uma caverna. Uma pedra fecha essa sepultura. Lázaro está lá há 4 dias. Então Jesus pede: removam a pedra. Senhor, mas já está cheirando mal. Está sepultado há 4 dias.
Não interessa, removam a pedra. Jesus ora a Deus, olha para dentro da sepultura e diz: Lázaro, vem para fora. Então Lázaro sai, envolto em muitos panos, ataduras. Jesus manda que tirem tudo aquilo dele, para que ele possa seguir o seu caminho. E aí Jesus mostra que veio. Sim, a morte não deveria existir. A morte vai levar inevitavelmente ao choro. A morte vai trazer dor, mas eu, Jesus, vim porque tenho poder, não só sobre as enfermidades, mas poder também sobre a morte. A Bíblia chama a morte de o último inimigo a ser vencido, pois ele foi vencido. Quem venceu a morte? Jesus. Como ele o fez? Ele mesmo, morrendo e ressuscitando. E este Jesus que ressuscitou, que venceu a morte, olha para nós agora e diz: a sua morte, você que crê em mim, já está vencida. Não tenha medo dela. Ela vai chegar. Mas ela não é a nossa última certeza, como diz o ditado, né? A única certeza que temos é a morte. A minha não. A minha grande certeza é a ressurreição. É a vida eterna através de Jesus Cristo. Os que morrem em Cristo ressuscitam com Cristo. Se você crê no Senhor Jesus, sim, certamente a morte um dia chegará para você, mas ela já foi vencida, porque Jesus tem poder também sobre ela, e isso ele demonstrou ao ressuscitar o seu amigo Lázaro. Ele mostrou também aqui: eu tenho poder, nem a morte pode contra mim. Daqui a alguns dias vamos celebrar dia de finados, lembrança de finados. Não é dia de oração pelos mortos, porque nós não fazemos isso, nós não precisamos fazer isso. É dia que lembramos dos nossos entes queridos que já partiram. É dia de renovar nossa esperança e de dizer para nós mesmos e para as outras pessoas: a morte foi matada, a morte foi destruída. Jesus a venceu. Podemos chorar, mas por Jesus o vencedor, nossas lágrimas serão secadas. Eu desejo, irmãos, que essa mensagem possa encontrar eco no seu coração, porque ela é central para nós, pessoas cristãs. Nós cremos num Deus vencedor. Ele venceu o pior de todos os inimigos por você e para você. Creia nisso e dê testemunho disso em sua vida. E que a paz de Deus, que supera todo o nosso entendimento, guarde o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Amém. Vamos, irmãos, nos levantar e a uma só voz vamos proclamar a nossa fé, a fé no Deus que se solidariza e chora conosco.